Como é que você vai conquistar a sua barba? Será que realmente é só comprar o minoxidil e passar no rosto? Tem algum segredo que não estão me contando sobre como é que tem a barba? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Fala meus manos, bem-vindo nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Bruno e esse aqui é o canal Like América. E meus manos, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre como é que você vai conquistar a sua barba de vez, beleza? Eu vou te contar aqui um método, ou eu não sei se é bem um método ou um segredo, mas é uma dica muito valiosa para você que ainda não conseguiu a sua barba, tá bom? Eu vejo bastante gente errando nisso. E olha só, a gente vai trocar uma ideia sobre isso detalhadamente, tá bom? Você tem que saber disso, porque todo mundo tá errando. Todo mundo tá errando. O cara vai lá, ele compra o minoxidil, beleza? Ele passa no rosto e acha que isso vai fazer com que ele tenha barba. E não é bem assim. Existe todo um processo por trás disso que vai ajudar bastante gente a ter barba. Então olha só, como é que funciona esse processo? Quando a gente pensa em barba, hoje em dia geralmente a gente pensa também em minoxidil, não é mesmo? Ele está sendo aí um produto quase que milagroso pra gente. Porém, tem bastante gente que está usando e não está tendo resultado. E a pessoa fica louca, meu, eu vejo tanta gente usando e ter resultado, por que eu estou usando e não tenho resultado? Então, o tema de hoje que é conquiste a sua barba, ele é exatamente isso, né? Eu vou te dar aqui uma super dica de como que realmente você vai conquistar a sua barba. E acredite, não é só comprando e utilizando o minoxidil. Só isso não adianta, só isso não funciona. Você comprar e utilizar o minoxidil vai sim ajudar muito você, mas tenha a sua barba como um projeto. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, você tem que fazer um projeto. Vai sair tudo muito bem feito, certo? Vai sair melhor e muito mais rápido. Então, para você conquistar a sua barba, é a mesma coisa. Não tenha a sua barba como algo simples, que você vai lá no site, compra um produto, passa na barba e vai crescer. Pode até ser que funcione, mas o resultado ele não vai ser tão bom assim. Se você quer realmente ter barba, tenha isso como um projeto na sua vida, beleza? Tenha isso como uma conquista que você quer atingir. E por que eu falo isso? Não é tão simples assim você só comprar um produto que fica na sua barba, beleza? Você tem que sentar com calma e pensar do que eu preciso, né? O que eu vou precisar. E aí você vai chegar com o quê? Tá, eu vou fazer uma lista. Eu preciso do quê? Do minoxidil. Então eu vou colocar no papel. Número 1, minoxidil. Beleza. Do que mais eu vou precisar, né? Quais são os efeitos em que eu posso usar para amenizar ali os efeitos? Então, número 2 é, bom, eu vi aqui que o minoxidil ele resseca muito a pele. Então eu vou ter que usar algum produto hidratante, beleza? Para manter a minha pele ressecada e para que evite caspa, né? Porque ele também dá muita caspa. Então olha só, eu posso usar o quê? Algum óleo, né? Algum óleo hidratante. Então vai ser ou o óleo de rícino, ou óleo de coco, óleo de babosa, asa mosqueta, enfim, tem vários aí, tá bom? Eu indico aqui para vocês ou o óleo de coco ou o de rícino, beleza? Então olha só, o número 1 é o minoxidil e o número 2 é algum óleo, ou rícino ou coco, beleza? Porque ele vai me dar barba e 2, ele vai deixar a minha pele e barba hidratados, né? Para que eu tenha mais resultados. Número 3, beleza? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma rotina, né? Porque a minha rotina hoje é uma. Quando eu for ter que passar o minoxidil tanto tempo e depois eu vou ter que passar um óleo na barba, é mais um tempo. Como eu vou encaixar isso na minha rotina? Então, deixa eu me organizar para que eu tenha uma rotina exata de aplicação tanto do minoxidil quanto do óleo hidratante, porque isso vai fazer parte da sua vida por pelo menos aí um ano. Número 4, o que eu também tenho ali que saber? Quanto tempo eu vou usar o minoxidil? Beleza? Vai ser só 6 meses? Vai ser um ano? Vai ser um ano e meio? Porque se você compra ele, beleza? E você compra um óleo para você manter a sua pele hidratada. Você montou ali a sua rotina, né, os seus horários de aplicação e hidratação. Por que quanto tempo é necessário, ele só vem como número 4, né? E não vem logo na hora que você compra? Porque pode ser que a sua pele ela não se dê muito bem com o minoxidil, pode ser que você mude de marca, pode acontecer muita coisa. Então, eu não aconselho que você compre já para um ano, ou para mais que isso, beleza? Porque você não usou, você não sabe como é que funciona isso na sua barba ou na sua pele. Então, pega ali o kit só para 6 meses, beleza? Pega o hidratante, tá bom? Para você manter a pele e a barba bem hidratado.
O 3, monta aí a sua rotina, tá bom? Que você vai seguir todos os dias, beleza? Olha só, se você quiser, para facilitar o número 3, pega um calendário ou um sulfite, faz ali a divisão de dias, todo dia que você fizer a sua rotina ali, você marca um xizinho, beleza? Isso vai fazer com que você tenha um comprometimento a mais com você. Então, todo dia ali você vai fazer ali um xizinho e que, olha, mais um dia eu venci, mais um dia eu consegui fazer a aplicação e a hidratação. E aí tem o número 4, né? Que é você saber quanto tempo é que você vai usar e para que você quer. Se é só para falha, se é para deixar a barba mais cheia. Então, você tem que ter em mente que, poxa, será que se usar só 6 meses vai estar bom? Porque realmente, tem gente que já tem barba, tá bom? E só quer fechar um pouco mais a barba. Tem gente que não tem nada. Para essas pessoas, eu indico aqui 1 ano e meio a 2 anos de uso. Tem pessoas que já tem um pouco, então, só 1 ano, tipo, tá bom. Então, olha só, vai variar de pessoa para pessoa, beleza? Então, o número 4 é você saber quanto tempo é que você vai usar, beleza? Porque se você não tiver um tempo certo e determinado, você vai falhar no processo. Você vai falhar no processo. Porque se você achar que você não tem um tempo certo, e uma pausa rápida aqui, senhores. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal para você valorizar aqui no trabalho, beleza? Curte esse vídeo que você até o final você vai esquecer. E outra coisa, comenta aqui embaixo se a sua barba ela tá ficando como você esperava, beleza? Ou se você acha que falta muito ainda para sua barba chegar ali no resultado que você quer comer no vídeo, beleza? Voltando pro conteúdo aí, senhores. Vai ter dia ali que você não vai aplicar, tá bom? Vai ter dia que você vai falhar, ou fim de semana, ou feriado, ou à noite, um dia que tá muito corrido. E você vai pensar, poxa, já que eu não tenho uma data limite, né? Hoje eu perdi e tá de boa. E não tá de boa, beleza? Quando você tem um tempo determinado, olha, eu vou usar de hoje até o dia 10 do mês 10 do ano que vem, beleza? Então olha só, tem uma data para isso, então é realmente um projeto na sua vida. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque eu tô vendo gente que tá tendo resultado e não tá gostando, e gente que não tá tendo resultado porque eles estão só pensando, né? Eles estão com o pensamento de só comprar e aplicar. E não é bem assim, né? Muita gente dá sim resultado, que só compra e aplica, mas na maioria dos casos é bom que você tenha um cuidado a mais. Então, como é que você conquista a tua barba? É literalmente tendo ela como um projeto de vida, beleza? Não é só uma barba, não é só o minoxidil, é um projeto seu de vida. Então, olha só, compre ali o seu minoxidil, compre o óleo para você manter a sua barba hidratada. Tenha a sua rotina, beleza? Tenha a sua rotina e horários para você manter sempre hidratado e muito bem cuidado essa região da sua barba, beleza? 4. Determina o tempo de uso que vai ser, tá bom? Olha, esse meu projeto barba, ele vai ter 6 meses. Então vai ser 6 meses ali, ó. Pauleiro, entendeu? Mano, você vai dar o seu melhor. É 1 ano. Então você vai dar o seu 1 ano ali melhor, beleza? Porque quando você tem uma data de início e fim, você se compromete muito melhor do que só sair, aplicando, eu vou ir aplicando até eu ter barba e, tá bom. Não é assim. Então tem algo mais organizado que vai ser melhor para você. Sobre shampoo, sabonete especial, balme, pente de madeira, eu acho que isso é mais para quando a sua barba já está um pouco maior, beleza? Então, um exemplo, a minha, eu acho que já está na hora ali de eu começar a usar algum shampoo específico para barba, ou pente de madeira, aí ok, mas quando a sua barba ela ainda é muito pequena, não é necessário, tá bom? O que é necessário realmente é você ter um minoxidil, um hidratante, uma rotina, tá bom? E você saber o tempo ali que você vai usar. Fora isso, nada mais é necessário. Então, viu que não é difícil você montar um projeto para a sua barba. Não é uma lista muito grande. São 4 ou 5 coisas ali que você tem que ter em mente, beleza? Todos os dias, porque é algo que você quer na sua vida. Quer conquistar a tua barba? Tem ela como um projeto de vida, beleza? É isso que vai ajudar você a ter a sua barba. Então, se você está pensando em desistir da barba, tá ruim, tá difícil, que você não tem resultado, cara, não fica trocando de produto, beleza? Calma, respira fundo aí. Não importa se você já está usando há um tempo. Respira fundo, senta lá, pega um papel, veja o que você precisa. Olha só, isso aqui é o que eu preciso, eu vou seguir isso aqui. Beleza? Se você tem o que seguir, fica muito mais fácil. Porque às vezes você acha que só ver um vídeo ajuda, você acha que só passar aqui ajuda. Coloca isso no papel, tá bom? Vai ajudar muito você na sua determinação para você conseguir a sua barba, beleza? É isso por hoje, meus manos. Se você ficou até aqui, muito obrigado, beleza? Se inscreve no canal para você valorizar aqui no trabalho, tá bom? Curte esse vídeo antes do vídeo acabar e comenta aqui embaixo se a tua barba ela tá ficando como você esperava,
se ela tá ficando muito diferente do que você esperava ou se você tá tendo bons resultados, mesmo não sendo o que você esperava, beleza? É isso por hoje, meus manos. Fui!